Olá pessoal, tudo bem? Escutava agora aqui na rádio uma matéria sobre servidor público e aí me deu essa sacada de gravar esse vídeo para vocês, que é sobre vale a pena ser servidor, vale a pena concurso. Pessoal, vou começar com uma história aqui, contando um pouco da história do meu pai e por que eu acabei indo para os concursos. Meu pai é uma pessoa, 74 anos hoje, não chegou a fazer faculdade, estudou acho que muito pouco, né? Até porque ele teve que trabalhar muito desde cedo, foi criado em roça, lá de Minas Gerais. E aí ele fez um curso de contabilidade, um curso técnico, entrou numa empresa privada e a empresa ficou a vida inteira, se aposentou e até hoje trabalha nessa empresa, uma empresa muito boa, assim, deu um suporte muito bacana. Mas ele sempre via nessa empresa que ele via a situação das outras pessoas que trabalhavam lá, que às vezes não conseguia ter o crescimento, por mais que tivessem qualificação, esforço, chegavam no patamar e não conseguia evoluir. Ele até conseguiu bastante, que ele começou nessa empresa muito cedo. Meu pai trabalha muito, era de muita confiança dos donos, acompanhou os donos desde o início, então ele conseguiu crescer muito nessa empresa. Mas ele via que a situação de empresa privada no geral não era assim, porque empresa privada tem as limitações, a pessoa, por mais que seja capacitada, talvez não consegue chegar no patamar, fica muitos anos e não evolui. A questão das regras da CLT. Então ele dizia sempre assim: Gustavo, estuda para ser patrão, não para ser empregado. E ele falou isso para mim, para minha irmã, para o meu irmão. E sempre essa frase ficou dentro de mim: estuda para ser patrão, não para ser empregado. Mas ele tinha a mentalidade de eu montar minha empresa no futuro e eu ser o patrão da empresa, não ser o empregado. Meu pai até tentou ter um comércio, ele trabalhava muito nessa empresa de segunda a sexta. E final de semana ia para o comércio dele, vender frango assado. Eu ia com ele desde pequeno, a gente acordava 6 horas da manhã, eu ia para a loja com meu pai. E aí limpava os frangos, botava no espeto ali. Quando era 8 horas, tinha que estar com o frango já na máquina para poder então, no caso com o frango na máquina 8 horas, já está 11 horas pronto para começar a vender assado. Então ele montou a empresa, acabou que trabalhava demais, dessa empresa não deu certo, ele voltou para a empresa dele, continuou na empresa dele, aposentou, até hoje trabalha. Então essa frase ficou: estuda para ser patrão, para ter a sua empresa, é o que ele queria dizer. Acabou que quando eu ingressei nos meus estudos, fui fazer faculdade, fiz direito, advoguei um pouco, ia ingressar no escritório como sócio, como advogado, aí acabei voltando aí para concursos públicos. E eu fui para o concurso porque foi uma forma de seguir esse conselho do meu pai: estudar para ser patrão, não para ser empregado. Porque quando você estuda para concursos, você não vai ser o patrão, você vai ser um servidor público, mas não vai estar em empresa privada. E ele sabia que concurso era uma boa também. Então ele me incentivou nessa carreira. A minha irmã também é servidora da carreira da Defensoria Pública da União, defensora dos primeiros concursos que ela fez em 2003, 2004. E o outro meu irmão, ele é dentista, Guilherme Scatolino, aqui em Brasília. Trato com ele os meus dentes, como estão ficando bonitos. Mas voltando aqui, pessoal, o que acontece então? E aí eu fui para a carreira, para servidor público, sou há 14 anos já, dou aula de Direito Administrativo, então conheço especialmente a parte de ser servidor público. E quais são as vantagens? Primeiro, falar uma questão que é a questão salarial, principalmente para quem ingressa na carreira. Quem está ingressando na carreira, se for comparar quem ingressa numa carreira pública, se for ingressar em empresa privada, a remuneração ela já é maior. Então o cargo de técnico de tribunal. Técnico de tribunal hoje é 5, 6 mil reais, 7 mil reais, tem previsão de aumentos aí para 2019, 2020, então vai chegar a 7 mil reais quem está entrando na carreira. Quem tem nível médio não consegue uma remuneração dessa quando vai em empresa privada, vai trabalhar para ganhar 1.000, 2.000 reais no máximo, aí depois vai crescendo aos pouquinhos. Quem tem nível superior também é a mesma coisa, quem ingressa com um patamar salarial mais elevado se for entrar em empresa privada. Pode acontecer que no final da carreira
quem está na empresa privada, de repente, pode até ter uma remuneração maior. Agora, do que quem está na carreira pública, mas no início a carreira pública tem uma remuneração melhor. Então, questão salarial. Outra questão é vantagens na legislação. Na CLT tem os direitos de quem é seletista, trabalhista, e cada servidor vai ter a sua lei. Servidor federal tem a Lei 8.112, com os seus direitos e obrigações, servidor estadual tem a sua lei, e de município cada um também faz a sua legislação. Ainda há mais vantagens na legislação de servidores do que na CLT. Muita coisa já foi cortada, gratificações, auxílios, tinha auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, ainda encontra em algumas legislações, mas no geral, muita coisa que era absurda realmente foi cortada, mas ainda há muitas vantagens, licenças que o servidor pode tirar, afastamentos. Teve um caso que aconteceu comigo quando a minha esposa foi ganhar nosso terceiro filho, que é o Pablo. Hoje eu tenho quatro filhos homens, de 4 anos a 14 anos. E o que acontece? Ela foi ganhar o nosso quarto filho, ela estava tendo um descolamento ali, no descolamento. A gente estava quase perdendo o Pablo. E aí ela teve que ficar a gravidez quase toda deitada. Ficou uns 3 meses na parte final da gravidez deitada. E aí ela não podia nem levantar para tomar banho, tomava banho deitada, porque se levantasse podia descolar e a gente perdeu o Pablo. Então eu consegui uma licença no trabalho para acompanhar a cônjuge, já tinha 2 filhos já, o Pablo era o terceiro, e eu fiquei em casa cuidando dela, que ela precisava de cuidados para fazer tudo, não podia levantar da cama, tinha os outros meninos. Então eu fiquei 3 meses em casa cuidando dela, com remuneração. Meu pai disse assim: olha, Gustavo, se isso fosse empresa privada, você jamais ia conseguir. Você ia ter que trabalhar e cuidar dela, não sei como é que ia fazer, mas você, no caso, não conseguiria. Então foi uma vantagem que eu vi, que não é nem questão de remuneração, mas um conforto, uma segurança que eu tive no momento que a gente precisava realmente dessa assistência, que se fosse empresa privada, eu não teria. E você ainda encontra licença capacitação, licença por assiduidade em legislações estaduais e municipais. E como eu dou aula de administrativo, eu estudo muito legislação, eu vejo várias legislações de servidores estaduais e municipais que têm muita vantagem ainda, muitos direitos, que na Lei 8.112 já não tem mais. Mas na parte de vantagens, de licenças, afastamentos, tem mais do que na CLT. Questão da aposentadoria, pessoal, aposentadoria também é uma outra questão, mas está igualando a aposentadoria do servidor com a aposentadoria de quem é de empresa privada, que é o regime geral da Previdência Social. Praticamente quem entrou, depois de 2013 para a União já aposenta com a mesma regra, lá da regra do regime geral, que é o regime que chama do INSS, mas quem entrou até 2003 tem uma regra, quem entrou de 2003 a 2013 tem uma outra regra, mas a tendência é igualar. Então, quem vai entrar não vai achando, vou aposentar com a última remuneração, no que não é mais assim. Depois de 2003, a tendência para o futuro é igualar os dois regimes, o regime próprio, o regime da Previdência Social. Mas realmente, quem entrou até 2003 mantém a regra da integralidade. O que era integralidade? Aposentar com a última remuneração. Não fazia cálculo. O cara ganhava, por exemplo, 10 mil reais, aposentava e ganhava 10 mil reais. A partir de 2003, começou a haver modificações na aposentadoria, nos valores, forma de cálculo, na pensão também. Mudou muita coisa e a tendência é igualar. Eu acho bem justo isso aí, que iguale realmente, apesar de que o servidor também ele contribui sobre a totalidade, ele paga 11% de toda a remuneração. Esse cara que está aposentando integral, com a última remuneração, com a integralidade, ele pagou 11% dos 10 mil, mas quem está entrando agora e vai aposentar com o teto do INSS, ele vai pagar 11% do teto do INSS. O cara pode ganhar 20 mil reais, mas ele vai pagar 11% de 5.500, 6 mil reais, que é o teto do INSS. Então, aposenta com um valor menor, mas contribui com um valor menor. Gustavo, eu queria aposentar com um valor maior. Faz contribuições adicionais para uma previdência complementar, faz investimentos com esse dinheiro que você não vai estar contribuindo, e aí vai ter um provento quando aposentar de um valor aí equiparado também. E a questão da estabilidade, que é uma vantagem. A estabilidade que é
direito do servidor permanecer no cargo e não perder aquele cargo, salvo em casos excepcionais, está mantida na Constituição. É uma regra que está na Constituição. Para possivelmente tirar isso um dia, tem que mudar a Constituição. É muito difícil fazer isso, mas o servidor ele tem essa prerrogativa de não perder o cargo dele, salvo em casos excepcionais. O que você não encontra em empresa privada. Em empresa privada, o que mais assusta as pessoas é a questão dessa instabilidade. Hoje você tem o seu emprego, você faz um planejamento, você se programa, faz uma dívida e pode chegar no dia seguinte a empresa de mandar você embora. E aí você não tem como falar nada. E o que mais assusta as pessoas é essa questão. Mas eu quero ter um filho, como é que eu vou fazer se eu perder o meu emprego? Eu quero me aposentar, como é que eu vou planejar se eu vou aposentar, vou contribuir? Então a questão da instabilidade gera realmente muito desconforto, porque é uma questão de a segurança na nossa situação é o que as pessoas mais têm como um valor primordial. E a estabilidade do servidor está na Constituição. Ele só pode perder essa estabilidade, o cargo dele, por decisão judicial transitada em julgado. Acontece um processo judicial e o juiz determina que ele perca o cargo, ele vai perder. A administração só vai aplicar a decisão. Pode ser por PAD, processo disciplinar, quando ele comete uma infração administrativa, abre um PAD e no final pode aplicar a demissão. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem servidor que é demitido sim. Eu trabalho hoje com processo disciplinar, analiso vários processos disciplinares de servidores em que a comissão sugere que seja aplicada a demissão e é aplicada a demissão sim. São muitas demissões, mas como o volume de servidores federais é muito grande também, então fica um percentual pequeno, mas há muitas demissões. Apesar de que realmente demitir um servidor não é fácil, porque tem um processo disciplinar, eles contratam advogados, pode demorar um pouquinho, mas acontecem sim demissões. Mas para acontecer tem que fazer uma merda muito grande, se envolver numa falcatrua muito grande e praticar uma infração que seja punível com a demissão. E o terceiro caso é a avaliação periódica de desempenho nos termos de lei complementar, que é do artigo 41 da Constituição, que aquele servidor que tiver desempenho insuficiente, ele pode perder o cargo também. É uma lei complementar que está sendo confeccionada aí no Congresso, que vai regulamentar essa situação, que eu acho muito bom, porque são patamares razoáveis que o servidor tem que ter de eficiência. Caso ele não tenha, ele vai ter que sair, porque não dá para manter um cara no serviço público ou então empresa privada que não está tendo a eficiência razoável esperada. Então é mais uma situação. Tem uma outra situação lá no final da Constituição, que é no artigo 169, que é excesso de gastos com o pessoal. Se o Estado gastar mais do que pode, de acordo com a sua receita corrente líquida, pode chegar que o estável perca o cargo, só que isso é raro acontecer. Eu não tenho notícia de que aconteceu em algum estado ou município, mas é uma previsão que está na Constituição. Fica mais para a prova de concurso do que, na verdade, para a prática, mas pode acontecer, é o caso mais difícil que vai ter. Então, fazendo esse panorama geral da remuneração, dos direitos e vantagens na legislação, da questão da estabilidade, que eu acho que é um ponto fundamental, e até da questão da aposentadoria, que igualou praticamente, a tendência é igualar. Eu acredito, com os meus 14 anos, entrei em 2004 no STJ, hoje eu estou na carreira da AGU, na PGFN, então dos meus 14 anos aí eu vejo que ser servidor público, ao invés de você ser empregado de empresa privada, no geral ainda há mais vantagens. Então vale a pena o concurso, vale a pena ser servidor, por mais que tenha tendência de cada vez diminuir mais os direitos, vantagens, a questão da remuneração está cada dia mais difícil você manter esse patamar ainda um pouco mais elevado. Mesmo assim, com qualquer reforma que venha, sempre vai ter na questão da remuneração, da estabilidade, mais vantagem ser servidor do que ser empregado de empresa privada. Então, pessoal, ficamos aqui, estuda aí que a vida muda e até um próximo encontro com mais dicas de direito administrativo e concursos para você. Deixa um like no vídeo aqui, deixa um comentário para mim para eu poder saber o que você achou e para que eu possa gravar mais vídeos para vocês. Um abraço e até o próximo encontro.